Ô, gente, o tópico 3 do curso de parafusos de movimentação trata dos princípios de funcionamento. E eu vou usar as próximas aulas para trabalhar 3 temas relacionados aos princípios de funcionamento. São eles: como confeccionar o diagrama de corpo livre dos componentes dos mecanismos que usam parafusos de movimentação, o entendimento de como ocorre a distribuição de forças entre os filetes em contato do parafuso e da porca, e também como confeccionar o diagrama de esforço interno solicitantes dos parafusos de movimentação. E aí, turma, quando eu falo de parafusos de movimentação, eu poderia falar também de parafusos de transmissão de potência ou também de parafusos de avanço. Ô, gente, nas próximas aulas eu pretendo estudar esses 3 temas com você seguindo essa ordem aí. Então, nessa aula de agora, a gente vai falar sobre o DCL, na próxima aula a gente vai dissecar os fenômenos físicos envolvidos no contato entre parafuso e porca, e na aula seguinte, a gente vai falar sobre o DEIS dos parafusos. E daí, o meu objetivo nessas próximas 3 aulas é discutir com vocês os princípios de funcionamento desses dispositivos que usam parafusos de transmissão de potência à luz do equilíbrio de forças e torques atuantes nos parafusos. Turma, quando vocês quiserem entender o princípio de funcionamento de qualquer dispositivo, minha sugestão é que vocês confeccionem o diagrama de corpo livre e o diagrama de esforço interno solicitantes dos componentes desse dispositivo. No nosso caso, eu vou concentrar nossa atenção primordialmente no que ocorre com o parafuso. Então, o foco do nosso DCL e do DEIS vai ser o parafuso de movimentação. Só que, por favor, vocês têm que entender que a gente não pode se esquecer jamais do fenômeno de troca de forças que acontece no contato do parafuso com a porca. Na aula de hoje, a gente vai confeccionar o DCL desse dispositivo de elevação de automóveis que está ilustrado aí nessa figura. É o famoso macaco automotivo. Também posso chamar de macaco veicular, Na verdade, o macaco é um elemento que está presente no nosso cotidiano. Não que eu acho que vocês troquem pneu todo dia, mas é inegável que seja um objeto que, mesmo que vocês nunca tenham utilizado, vocês sabem exatamente para que ele serve. Inclusive, vou abrir aqui nossa lista de exercícios para te mostrar que eu criei um exercício sobre esse mecanismo. Olha só, atualmente na nossa lista de exercícios, vocês vão encontrar o macaco automotivo como sendo o alvo do enunciado do exercício número 2. Olha que bacana. E tal qual as listas de exercícios dos outros assuntos que a gente já estudou, todos os exercícios de parafuso de movimentação estão integralmente resolvidos. Inclusive na lista eu apresento todas as respostas parciais, todas as passagens intermediárias e, obviamente, as respostas finais. Inclusive, é importante comentar com vocês que várias das passagens estão, inclusive, comentadas. Olha só, aqui começam as respostas dos exercícios, e obviamente, do exercício número 1, depois do exercício número 2 e assim por diante. Tá legal? Então é importante vocês obterem essa lista, obviamente respeitando qual é a última versão da publicação da lista que está no Moodle. Então tá na hora da gente começar a fazer o DCL desse macaco automotivo que usa parafusos de movimentação no seu funcionamento. Só que para a gente fazer o DCL desse sistema e de qualquer outro, eu recomendo que seja feita aquela investigação completa que eu expliquei para vocês no início do nosso curso de parafusos de movimentação. Se lembram que eu falei de uma técnica de investigação baseada na maiêutica? Inclusive, quando eu te apresentei a técnica de investigação, eu acabei não te explicando o que era a maiêutica. Então, deixa eu te explicar aqui rapidinho. Na filosofia socrática, a maiêutica é a arte de conduzir uma pessoa para que ela possa desvendar os mistérios do mundo e os seus próprios mistérios. E de acordo com a maiêutica, essa condução em busca do conhecimento ocorre através de perguntas. Isso mesmo, perguntas. Porque, segundo Sócrates acreditava, ao questionar uma pessoa, na verdade, ao propor a essa pessoa perguntas reflexivas, essa pessoa pode descobrir conhecimentos que ela mesma não imagina ter. Obviamente, isso só pode ser possível desde que as perguntas certas sejam feitas. Daí você pode paradoxalmente se perguntar: o que isso tem a ver com as aulas de parafuso de movimentação? Ô turma, tem tudo a ver, porque para que você entenda o funcionamento do sistema, a gente costuma usar uma técnica de investigação que é composta por uma série de perguntas. Perguntas essas que, ao serem respondidas, permitirão que você descubra o funcionamento do sistema. Só que é claro, você tem que responder corretamente as perguntas. De nada adianta eu te perguntar como esse sistema é acionado, aí você vem e responde: com o poder da mente, professor. Uai, se for esse o caso, daí não seria maiêutica, seria mágica. Então, eu vou fazer as perguntas da seguinte ordem: onde e como esse sistema é acionado? Onde é que está o parafuso? Ou se existem outros parafusos, Mesma pergunta aplicada às porcas: cadê a porca? Ou cadê as porcas, Nesse sistema, existe escora? Durante o funcionamento do sistema, quem é que translada? É o parafuso ou é a porca? E observem, por favor, que ao responder essa última pergunta aí, você identifica qual é o elemento que translada, só que ao mesmo tempo, por exclusão, você identifica quem é o elemento estacionário em termos de translação. Daí as próximas perguntas são: qual é o movimento mais difícil de ser executado? E, obviamente, ao responder essa pergunta, você também automaticamente determina qual é o movimento mais fácil de ser executado. É claro que em determinadas ocasiões podem
podem ser necessárias que mais perguntas sejam feitas. Mas, turma, acreditem em mim, por favor, se vocês usarem esse roteiro e responderem corretamente essas perguntas, eu tenho um alto grau de confiança para afirmar que são elevadíssimas as chances de vocês diagnosticarem como o sistema funciona. Então, vamos aplicar a maiêutica e investigar esse macaco automotivo ao responder essas mesmas perguntas. Vamos lá. Ô, gente, a primeira pergunta é: onde e como o sistema é acionado? A gente consegue identificar aqui uma alavanca na qual provavelmente será aplicada uma força manual. E como essa força manual está aplicada em um braço, a gente consegue produzir um torque de acionamento. Então, o acionamento será dado pela conexão entre o parafuso e essa alavanca. Bom demais. E aí já suscita a próxima pergunta: cadê o parafuso? Ora, esse instrumento aí, o macaco automotivo, ele é composto por apenas um parafuso. E ele está facilmente identificado aqui no centro. Outra pergunta: cadê a ou as porcas, né? E aí talvez nessa vista vocês não consigam enxergar muito bem, mas a porca está aqui nessa região da extremidade da direita. Próxima pergunta: existe a escora? E aí eu vou te dar a mesma resposta que eu dei para o caso da porca, porque a vista do desenho talvez não te permita concluir com tanta clareza a existência e até mesmo a posição desses dois elementos. Ô gente, mas no caso do funcionamento desse parafuso, é nessa extremidade da esquerda que as forças axiais são equilibradas. Portanto, essa daí é a escora. Bom demais. Vamos para a próxima pergunta: quem é que translada, parafuso ou porca? Uai, nessa aplicação, para que ocorra a subida ou até mesmo a descida da carga, né, a porca tem que transladar. E aí, ao responder essa pergunta, a gente identifica que o parafuso é estacionário em termos de translação. Obviamente, esse sistema, assim como outros sistemas, né, tem as suas particularidades, porque esse mecanismo é composto por 4 braços de sustentação que auxiliam e permitem a elevação e o abaixamento da carga. E aí, Tomás, só para facilitar nossa identificação, eu etiquetei cada braço por uma letra diferente do nosso alfabeto, começando com o braço A e terminando com o braço de sustentação D. Aqui na parte inferior desse desenho, a gente encontra a base de sustentação do mecanismo, que entra em contato com o solo. E daí, finalmente, a gente identifica o ponto de contato do mecanismo com a carga. A gente sabe que esse mecanismo executa 2 movimentos primários, a elevação e o abaixamento da carga. Ô, gente, só uma curiosidade aqui, né? Eu parei de falar rebaixamento da carga, né? Porque eu tenho uns amigos lá em BH que torcem para um time pequeno de lá, né? E toda vez que eu falo rebaixamento da carga, eles acham que eu tô amolando eles, que eu tô fazendo provocação, e eles acabam ficando tristes comigo. Tristes não, né? Eles ficam titis. Então, como a realidade dessas pessoas já tá cruel, eu optei por não falar mais em rebaixamento da carga, né? Então eu vou falar em abaixamento da carga. E essa mesma tristeza, né, toma conta deles, né, quando eu falo e numero, né, os braços de sustentação, porque quando eu falo braço B de sustentação, a pessoa fica magoada. Quando eu falo braço C, aí é capaz da fé e ir embora. É bom tomar cuidado, gente, abre o olho aí. Mas vamos retomar. A gente sabe que esse mecanismo executa 2 movimentos primários: o movimento de elevação e o movimento de rebaixamento da carga. Quer dizer, foi mais forte que eu. O movimento de abaixamento da carga. Daí eu te pergunto, entre a elevação e o descenso da carga, qual que é o movimento mais difícil de ser executado? Vocês concordam comigo que elevar a carga é muito mais difícil? Então, esse é o movimento cujo torque resistivo na porca vai ser calculado através da fórmula de T1. Ora, por consequência, abaixar a carga é muito mais fácil. Então, esse movimento de abaixamento da carga é um movimento cujo torque resistivo na porca vai ser denominado de T2. E só mais uma parte aqui, tá? Tudo bem que a situação desse pessoal que eu conheço, que torce pro terceiro time lá de BH, né? O mais difícil para eles é não cair de novo, né? Porque o mais fácil é ficar na segunda divisão, que é o local que combina muito bem com eles, né? Ô, gente, e voltando a falar de coisa boa aqui, né? É óbvio que esse mecanismo ele é composto de outras peças menores que têm as suas respectivas e importantes funções. Só que essa macroanálise que eu fiz acabou permitindo que a gente identificasse os componentes de função primária para o funcionamento desse sistema. Então, a gente está pronto para começar o DCL. Ô, turma, como eu já identifiquei os componentes, para evitar uma poluição visual, no próximo slide eu vou remover as respectivas marcações aí, tá legal? Então, depois que a gente entendeu como é que o mecanismo funciona, o primeiro passo do diagrama de corpo livre é separar os corpos, para que depois a gente marque as forças e momentos recebidos por cada um dos corpos em decorrência da interação mútua entre eles. E é importante, turma, que a gente use o conceito do para ação e reação para entender a marcação dessas forças decorrente dessas interações mútuas. Então, para ficar ainda menos poluído o slide, né, eu removi o texto com a rotina do DCL também. Agora, a gente só precisa começar a marcar as forças e momentos em decorrência das interações. Eu digo isso porque, como vocês estão vendo, né, eu já separei, né, já isolei os corpos. Agora, eu vou começar a marcar as forças. E, turma, chama atenção mais uma vez que, apesar de termos outros elementos intermediários aí, eu vou fazer somente as marcações entre as interações mais importantes. Senão, o diagrama de corpo livre ficaria desnecessariamente pormenorizado com muita força marcada, o que dificulta
dificultaria demais a sua compreensão. Na verdade, vocês vão ver o tanto de força que vai aparecer aí nesse diagrama sintético que eu vou fazer. Bom demais, vamos começar. A carga que não está desenhada nesse slide aplica uma força de direção vertical com sentido para baixo no anteparo. No meu diagrama de corpo livre, eu marquei essa força como sendo a força peso. Esse anteparo, que é o ponto de conexão com a carga, está em contato com dois braços de suporte. Ora, tomando como base um regime linear estático de cargas operacionais, esses braços de suporte vão se comportar como barras ou como treliças. Isso quer dizer que esses braços suportam e transmitem apenas forças axiais, turma. Legal demais. Eu vou analisar agora a interação entre o anteparo e o braço de sustentação A. Presta atenção, por favor, porque o anteparo empurra o braço de sustentação A com uma força que tem direção da linha neutra do braço e tem sentido para baixo e para a esquerda. E aí, para nossa referência, eu vou dizer que essa força tem intensidade A1. E tanto essa como todas as outras forças aplicadas nos braços de sustentação tem a direção da linha neutra do braço, turma. E daí, quando eu falar sobre as forças nos braços de sustentação, e eu estiver falando para cima e para a direita, para cima e para a esquerda, eu estou me referindo ao sentido da força, porque as direções dessas forças serão sempre na direção das linhas neutras dos braços de sustentação. Então, vocês vão perceber que a intensidade dessas forças, vai depender da inclinação da linha neutra em relação às direções horizontal e vertical desse desenho. Algo que é óbvio. E isso causa que, à medida em que ocorre a subida ou descida da carga, os ângulos de inclinação dos braços de sustentação vão ser alterados e, por consequência, suas intensidades também. Então, vamos voltar aqui. O braço de sustentação A empurra o anteparo com uma força de intensidade A1 para cima e para a direita. Observem, por favor, que eu mantive a mesma cor para indicar as forças pertencentes ao par ação e reação. Via de regra, o par ação e reação é composto por duas forças que têm mesma natureza, mesma magnitude, têm mesma direção, porém têm sentidos opostos. E outra coisa, naturalmente, as forças que compõem o par ação e reação têm que ser marcadas em corpos diferentes. Isso porque essas forças existem em decorrência da interação entre esses corpos aí. Vamos seguir. O braço de sustentação A interage com o anteparo, então eles trocam forças que têm mesma natureza, mesma direção, mesma intensidade A1, mas têm sentidos opostos. Eu insisto nessa questão de mesma natureza, porque se a força de ação for eletromagnética, por exemplo, a reação também tem que ser eletromagnética. Não dá para a força de ação ser de natureza nuclear fraca e a força de reação ser de natureza gravitacional. Outro aspecto muito importante que eu insisto bastante também é que as forças que representam par ação e reação não podem ser marcadas no mesmo corpo. Bom demais, uma vez que a gente já fez esse resumo, eu vou voltar agora para estudar a interação entre o braço de sustentação B com a carga. O anteparo empurra o braço de sustentação B com uma força na direção da linha neutra do braço que tem sentido para baixo e para a direita. Para nossa referência, eu vou dizer que essa força tem intensidade B1. Então, o braço de sustentação B empurra o anteparo com uma força de intensidade B1 na direção da sua linha neutra com sentido para cima e para a esquerda. Gente, eu usei coloquialmente o verbo empurrar para me referir à troca de forças feitas entre os corpos, porque o mais adequado seria eu dizer que um corpo aplica uma força de intensidade X na direção Y com um sentido Z. Só que aí a aula ia ficar muito prolixa, Então eu peço desculpas porque de vez em quando eu abandono o formalismo rígido, num momento em prol da didática. E se vocês notarem, a gente já ilustrou o equilíbrio estático que regula a troca de forças no anteparo. Vamos seguir analisando agora as interações do braço de sustentação A com o parafuso. Aqui, por simplificação, eu vou supor que o braço de sustentação A interage diretamente com o parafuso. Então, o braço de sustentação A precisa estar em equilíbrio estático. Dessa forma, a região de interação entre o parafuso e o braço de sustentação A tem que aplicar no braço de sustentação A uma força de direção da sua linha neutra com sentido para cima e para a direita. Eu informei para vocês que essa força aí tem intensidade A2. Por ação e reação, o braço de sustentação A aplica uma força de intensidade A2 na região de contato com o parafuso para baixo e para a esquerda. E aí é o mesmo esquema, turma. As forças cuja intensidade foi marcada por A2 representam o par ação e reação e por isso elas foram marcadas da mesma cor. Olha só, eu quero chamar a atenção de vocês porque nós estamos trabalhando com cargas que tornam a operação do sistema regida pelas regras da elastostática. E por isso a gente pode e deve afirmar que as forças de intensidade A1 e A2 que atuam no braço de sustentação A são iguais em termos de intensidade. Só que elas não representam par ação e reação porque elas estão marcadas no mesmo corpo, gente. Essas forças aplicadas no braço de sustentação A existem em decorrência das interações mecânicas com corpos diferentes. Por exemplo, a força de intensidade A1 é marcada em decorrência da interação entre o anteparo e o braço de sustentação A. Por sua vez, a força de intensidade A2 é marcada em decorrência do contato entre o braço de sustentação A
com a extremidade da esquerda do parafuso. Eu acabei usando cores de tonalidades próximas dentro da matiz de cores, né, para representar a 1 e a 2, só que elas não são pertencentes ao par ação e reação. Joia, agora eu vou analisar a interação mecânica do braço de sustentação B com a parte na qual ele entra em contato com o parafuso. Ô turma, o braço de sustentação B está em equilíbrio estático, então o parafuso empurra o braço de sustentação B na direção da sua linha neutra com sentido para cima e para a esquerda. Eu afirmei que essa força de interação entre o braço de sustentação B e a parte que está em contato com o parafuso tem intensidade B2. Portanto, o braço de sustentação B aplica uma força de intensidade B2 no parafuso na direção da sua linha neutra com sentido para baixo e para a direita. Turma, eu marquei a força B2 no parafuso, né, no local de contato entre o braço de sustentação e o parafuso, tá legal? Bom demais. Então, igualmente, a gente tem que afirmar que para manter o equilíbrio estático, as forças de intensidade B1 têm que ser iguais às forças de intensidade B2. Ô, gente, por simetria de carregamentos e de geometria, a gente pode constatar que esses corpos da metade inferior interagem com o parafuso de maneira análoga aos corpos da metade superior. Quer dizer, análoga não, de maneira igualzinha. Então, para evitar que a aula fique inoportunamente longa e repetitiva, eu vou apresentar de uma vez só o panorama de forças em decorrência da interação do parafuso com os braços de sustentação C e D, e também vou te apresentar de uma vez as forças em decorrência da interação dos braços de sustentação com a base de sustentação. Aprecie, por favor, aí esse cenário estrutural que ilustra as forças às quais essas peças estão acometidas. E de propósito, para não lotar indevidamente de forças todas as peças, eu optei por não marcar, por enquanto, as forças trocadas com a porca, com a escora e com o acionamento. E eu vou aproveitar para lembrar para vocês que, por enquanto, também eu não marquei os torques. Muito bom. Ô, gente, eu quero fazer com vocês agora algumas constatações óbvias. Similarmente ao que foi feito anteriormente, a gente pode constatar a igualdade de algumas forças para que o sistema se mantenha em equilíbrio estático. A gente pode afirmar categoricamente que, por conta da simetria de carregamentos e de geometria do sistema, para que ocorra um equilíbrio estático, C1 é igual a C2, D1 é igual a D2 e P é igual a S. Obviamente são todas as forças que eu marquei aí no diagrama de corpo livre. Agora vem uma outra constatação que tem diversas implicações de projeto. Observem, por favor, que em repouso sobre a ação da carga P ou até mesmo elevando a carga P, esse trecho roscado que está localizado entre o ponto de contato do parafuso com os braços de sustentação A e C e o ponto de contato do parafuso com os braços de sustentação B e D está sob tração. Deu para entender? Eu vou repetir, né? O trecho roscado que está entre o ponto de contato do parafuso com os braços A e C e o ponto de contato do parafuso com os braços B e D está sob tração. É esse trecho aqui, ó. Dá para perceber que esse trecho está tracionado? Joia. Uma outra constatação que eu já fiz anteriormente é que a gente sabe claramente que as componentes horizontais e verticais das forças atuantes nos braços de sustentação vão variar conforme o ângulo de inclinação descrito entre a linha neutra dos braços e a direção horizontal. E aí, turma, eu falei que não ia convenientemente tratar dos torques. Eu disse para vocês que eu ia tratar dos torques na aula de diagrama de esforço interno solicitante. Só que eu me arrependi e, para deixar uma isca para as próximas aulas, eu vou considerar a aplicação de uma força manual na alavanca. Como essa força está aplicada em um braço, a gente gera um torque de acionamento, que, conforme já foi explicado diversas vezes, esse torque de acionamento tem que ser intenso o suficiente para vencer os torques resistivos ao movimento do dispositivo. Então, turma, para a gente fazer um exemplo numérico simples aqui, vamos supor que durante o movimento de subida exista um torque resistivo entre parafuso e porca por causa do contato dos filetes, né, que valha, por exemplo, 15 Nm. Notem, por favor, que eu usei um valor aleatório, mas vocês já conhecem as fórmulas para calcular esse valor, né, que seria o caso T1. E daí vamos supor, para esse mesmo exemplo, né, para o movimento de subida, que exista um torque resistivo entre parafuso e escora, seja da ordem de 10 Nm. Chamo a atenção de vocês que também mostrei nas aulas passadas como calcular o TE. E aí, turma, olha a maiêutica aí de novo. Qual deveria ser a intensidade do torque de acionamento para elevar essa carga? Turma, e esse aí é um exemplo numérico muito simples que ilustra claramente o princípio de funcionamento de parafuso de movimentação, porque o torque de acionamento tem que vencer a soma dos torques resistivos ao funcionamento do mecanismo. Legal, né? Agora, eu vou apagar aqui um minutinho, só para poder continuar fazendo algumas ilustrações. Mesmo que eu não vá explicar com detalhes agora, eu quero te dizer uma coisa. Devido à disposição relativa entre esses três elementos, que são o acionamento, a porca e a escora, nesse exercício eu marcaria os torques com esses sentidos aqui. Eu repito, apesar de não ser agora que eu vou explicar isso, numericamente a fórmula vai ser sempre essa, né?
o torque de acionamento tem que ser superior aos torques resistivos ao funcionamento do dispositivo. Entretanto, o sentido desses torques depende da posição relativa desses três elementos. E isso vai ficar muito claro quando eu explorar com vocês os conceitos na aula de diagrama de esforço interno solicitantes. Fiquem tranquilas e fiquem bem tranquilos. Ô, gente, agora eu quero calcular com vocês a força axial F de tração que o parafuso está sujeito. Por isso que eu ranquei a alavanca daí. Eu vou fazer esse cálculo durante a pior condição de serviço, que vai ser durante a subida da carga. Olha só, a força de tração resultante no parafuso vai ser a somatória vetorial de C2 com A2, que obviamente vai ser igual à somatória vetorial de D2 com B2. Entenda, por favor, que a soma vetorial de A2 com C2 puxa o parafuso horizontalmente para a esquerda com uma força de intensidade F, enquanto que a soma vetorial de B2 com D2 puxa o parafuso horizontalmente para a direita com uma força de intensidade F. Legal? Então vamos modelar isso aqui. Vamos supor que γ seja o ângulo de inclinação descrito entre a linha neutra dos braços de sustentação e a direção horizontal. Se a gente estudar o equilíbrio do anteparo da carga e impusermos que a somatória de forças em Y é igual a zero, a gente vai constatar que o peso da carga é igual a A1 vezes o seno de γ mais B1 vezes o seno de γ. E aí, turma, como todas essas forças nos braços de sustentação são iguais, eu posso chamá-las de força nos braços. Essas forças são calculadas através da divisão do peso por 2 vezes o seno de γ. Agora, se a gente levar em conta o equilíbrio estático do parafuso e fizermos a somatória de forças em x, a gente sabe que ela tem que ser nula. Então, isso nos permite formular que 2 vezes a força nos braços vezes cosseno de γ menos 2 vezes a força nos braços vezes cosseno de γ é igual a zero. Ora, eu sei que isso pode parecer estupidez, mas não é. Isso quer dizer que essa parcela aqui tem que ser igual a essa outra parcela aqui. Vocês conseguem entender? Isso quer dizer que esse termo representa a força axial F, que tem direção horizontal e sentido para a esquerda, enquanto que esse termo aqui da direita representa a força axial F, que tem direção horizontal, mas sentido para a direita. Ou seja, isso significa dizer que a força axial no parafuso vale 2 vezes a força nos braços vezes o cosseno de γ. Daí, se a gente fizer uma combinação dessas duas fórmulas, a gente conclui que a força axial de tração no parafuso vale o peso da carga dividido pela tangente de γ. Legal, né? A gente utilizou os conceitos básicos aí da estática. Para a gente finalizar a aula, eu quero mostrar essa vista lateral aqui do sistema apresentando as forças que foram identificadas até o momento. Ô, gente, se comparado com as dimensões do parafuso, eu estou majorando o tamanho relativo entre porca e escora, tá legal? Eu fiz isso só para ficar mais fácil de vocês entenderem. Outra coisa que eu quero chamar a atenção, eu obviamente majorei o tamanho das forças, mas eu mantive-as vetorialmente em escala. E por fim eu quero avisar que, por simplificação, eu marquei as forças no centro da porca. Na próxima videoaula eu vou remover essa hipótese simplificadora, porque no diagrama de corpo livre tá tudo bem você marcar a força no meio da porca. Mas na próxima videoaula eu vou te mostrar a distribuição de forças que acontece em decorrência dos contatos ocorridos nos filetes de parafuso e porca. E isso vai fazer com que, na hora que você confeccionar o diagrama de esforço interno solicitantes, que você tenha que tomar muito cuidado para representar os esforços na região da porca. Inclusive, numa prova, né, se você fizer um diagrama de corpo livre e marcar a força no meio da porca, tudo bem. Só que se você fizer uma prova e no diagrama de esforço interno solicitantes você repetir isso, eu vou te dar errado. E tudo isso vai ser esclarecido nas próximas 2 videoaulas, tá? O jeito fácil de vocês terem notado que o parafuso está tracionado também seria estudar a interação do parafuso com a porca. E olha como isso seria 1000 vezes mais simples do que eu expliquei anteriormente. Olha só, para a carga subir, o parafuso tem que empurrar a porca para a esquerda com uma força F. Então, por ação e reação, a porca tem que empurrar o parafuso para a direita com uma força F. Daí você marcaria uma força F para a direita no parafuso, no centro da região de contato com a porca. É claro que essa força F verde kryptonita que eu marquei no parafuso é a força resultante entre D2 e B2. Legal demais. Turma, o parafuso não pode sair transladando livremente horizontalmente para a direita. Então, a escora tem que equilibrar essa força. De tal maneira que o parafuso receberia uma força, na região da escora, de direção horizontal para a esquerda. Notoriamente, essa força F azul, jeans, né, que eu marquei aí no parafuso, é a força resultante entre A2 e C2. E aí, turma, dessa forma, por ação e reação, a escora estaria sujeita a uma força F de direção horizontal com sentido para a direita. Mais uma vez, eu reforço que os pares ação e reação foram marcados nas mesmas cores porque eles são compostos por forças que têm mesma natureza, mesma intensidade, mesma direção, sentidos opostos e estão marcadas em corpos que têm interação mútua. Por isso, turma, eu concluo mais uma vez que as forças F azul e F verde kryptonita que atuam no
parafuso, apesar delas terem a mesma intensidade, elas não são o par ação e reação. Aqui eu mostro para vocês, esse é o par ação e reação, né? F azul para a direita na escora e F azul para a esquerda na extremidade esquerda do parafuso. E aqui eu tenho F verde kryptonita para a esquerda na porca e F verde kryptonita para a direita na extremidade da direita do parafuso, representando o par ação e reação. Legal demais. Então, turma, eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Agora, nesse exato minuto, eu acabei de cumprir o primeiro dos meus 3 objetivos. Na próxima videoaula eu vou mostrar para vocês como é que acontece a distribuição da força nos filetes em contato entre parafuso e porca. E daí eu vou retomar esse exemplo aqui para te explicar como seria essa distribuição. Até daqui a pouco.